Bom dia, Isia! Meu nome é Doze, estamos na Pegadinhas de Zumbi Play Fox. Vamos falar sobre a verdadeira história do Scar. Um vilão tão adorado pelos fãs. Bom, vamos falar sobre a verdadeira história do Scar, que na verdade se chamava Taka. Bom, agora eu vou falar só de Taka, não Scar, tá, gente? Porque depois eu vou chamar ele de Scar. Bom, Taka, ele era filho de um leão chamado Ahad e uma leoa chamada Uru. O casamento do Uru e da Uru e do Ahad foi arranjado. Então a relação deles não era muito boa já, né, gente? Bom, o Taka, ele sempre queria ser o rei, mas ele sabia que quando ele morresse, quando o pai dele morresse, ele ia escolher o Mufasa, claro, né? Sabia de nada, inocente. Bom, aí, né, teve uma grande seca naquele tempo. E o Ahad, ele foi procurar lagos, essas coisas, como o que o rei faz pra resolver assuntos. Bom, só que o Taka, naquele tempo, ele brincava com as hienas. Aí, só que ele bolou um plano com as hienas um plano malvado, bem malvado mesmo. Ele falou pro seu irmão Mufasa que havia um lago que não tinha secado ainda. Óbvio, né, que se não tivesse um lago que não tinha secado, ele ia procurar, né, já que ele ia ser o futuro rei, beleza, ia procurar e tal. Bom, aí, só que quando ele chegou lá, o Taka falou para o Buma, que era o Buma, que era o Buma, que era como é que fala o nome? Não me lembro. Buma, que era esqueci. Um búfalo que tava lá. O Taka falou pro Buma, que era um búfalo que tinha no lago, que ainda não havia secado. Falou que ele tava em comando do rei com seu irmão, que era pra matar o búfalo a comando do rei. Mas aí o Buma, ele atacou você tá falando, fala lá, você é bela tal, mas aqui eu esqueço, gente, eu gaguejo às vezes. Bom, ele atacou, né, o Mufasa. O Mufasa correu com o Rafiki nas costas dele atrás. E aí o sacana, né, o desgraçado do Taka estava rindo, caindo na gargalhada lá atrás. Aí veio ele, só que ele percebeu que tinha 2 búfalos atrás e atacou. E antes disso, muito tempo atrás, quando ele era criança ainda, ele planejou uma cobra pra atacar assim, o Mufasa. Só que tá tudo bem, né? Aí foi assim que ele ganhou a cicatriz. Aí o Ahad chegou, né? Bom, o Ahad chegou, falou tudo lá pra ele. É muita trovoada, gente. Chegou lá e ele soube de tudo mas mesmo assim, ele falou, né, pro filho dele, o filho dele, que era o Taka, né? Ele falou que daquele jeito que ele queria ser chamado de Scar pelo erro que ele cometeu. Só que tá meio suspeito essa história, porque no fim do livro A Tale of the Brothers, fala que o Scar admitiu seu erro e ficou bom. Mas isso, se vocês conhecem o Scar, viu o Rei Leão, você vê que isso aí não faz o menor sentido. O que ele faz lá no Rei Leão. Briga com o seu sobrinho no pior jeito possível. Ainda mata o irmão, né? Não faz nada sentido.
sentido, porque essa história no livro que é contada no A Tale of Two Brothers, ele conta, o Rafiki tá contando o primeiro filho do Simba, o Copa. Não faz sentido, gente. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas aí eu vou contar uma história que foi criada pelos fãs do Rei Leão, que faz muito mais sentido. Faz todo sentido, né, gente? Bom, tudo começa com o Scar. Ele com uma cobra lá pra pensar que fica tudo bem, né? Isso não é começo. Aí muitas vezes ele falava pro pai dele que ele ia caçar, que ele ia brincar com as hienas. Só que aí o seu irmão Mufasa conta para o Arrad, e o Arrad fica sabendo, e ele vai atrás lá do Scar, ele pega o Scar, e quando ele chega lá ele dá um tapa, obviamente, né, obviamente por causa dos desenhos de um leão, deve ter ferido o rosto dele. Pois é, aí o pai dele ficou com raiva e disse que de aquele dia em diante ele ser chamado de Scar para lembrar das mentiras que ele contou para o pai. Pois é, muito tempo depois, naquela primeira teoria que eu te falei, né, que tava, teoria não, coisa do livro do A Tale of Two Brothers, que tá falando lá que eles brigavam muito, a Uru, que era a mãe do Taka, mas obviamente Scar, e o Mufasa, e o pai deles, que era o Arrad. Eles brigavam muito, já que era arranjado o casamento, né? Só que depois de um tempo depois, quando eles já estavam adultos, eles, adolescentes na verdade, né? Eles tiveram uma briga, só que o Arrad, toda vez que ele brigava com a Uru, ele batia nela. Aí quando ele bateu nela, a Uru não admitiu isso, pulou, mas só que ele abaixou e ela caiu da pedra do reino e morreu. Aí, obviamente, né, o Scar, que era filho dela, desceu lá embaixo, chorou lá do corpo dessa mãe morta, e com muita raiva, ele não gostou disso, né? Só que ele não falou nada. Ele tava brigando já com o pai dele. Aí o Mufasa também não gostou. Óbvio que ele não vai ficar ao lado do pai dele, né? Ele falou que ele não ia contar nada pros súditos se ele fosse embora e nunca mais voltasse. Aí ele foi, né? Só que vocês conhecem o Scar. Ele é muito vingativo. Ele desceu quando ele estava indo lá, né? Pegou ele com sua namorada Zira, né? Que era na época lá namorada, eu não sei o que. Chegou a ser namorada ou não, eu já não sei disso, gente. Aí chegou lá e, obviamente, né? Matou o seu pai. A maior crueldade do universo, ele matou o seu pai. Pois é, gente, isso foi uma história, uma teoria criada por muita criatividade pelos seus fãs. E algumas coisas eu imitei aqui do Imaginário, tá? Mas no processo, se inscreva no canal do Imaginário, ele é muito legal, tá, gente? Se inscreva no Operação Cinema. Eu já falei que daqui a 10 vídeos do Imaginário, vou fazer 10 vídeos do Operação Cinema. Então, tchau, gente, até o próximo vídeo. Meu nome é 12 do Pegadinhas do Play Fox.